e de que muitas vezes o sofrimento e a prova das nossas vidas vão levar a gente a um nível, um patamar de vida verdadeiramente diferenciado. Foi isso que acontece agora, quando Jó, no capítulo 42, ainda sofrendo diante de toda essa realidade, ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É claro que ele não está falando de olho nu vendo, mas agora o conhecimento dele, a percepção dele é totalmente diferente, não é mais de ouvir, mas de uma experiência pessoal, de entendimento pessoal. Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó viu Deus. Jó ouvia falar de Deus. Jó servia a um Deus que ele ouvia falar. Jó tinha bênçãos para dizer, mas agora Jó viu Deus. Deus não deu só coisas para Jó, agora Deus deu ele mesmo para Jó. Deus deu a ele um relacionamento íntimo, intenso, perfeito. Deus levou Jó a um novo patamar de espiritualidade e de fé. Jó viu Deus. Essa é a diferença. Eu preciso perder tudo isso, sofrer tudo isso. Não. Mas eu preciso querer viver um patamar de vida espiritual acima, de querer mais, quando se trata de Deus. Eu preciso me desapegar daqui, me apegar ao propósito e aos planos de Deus. Quantos de nós queremos mais de Deus? Quantos de nós queremos subir o nível, patamar de vida, atingir uma condição de Deus? Era isso que Deus queria dar. Hoje as igrejas se gabam a dizer que tem mais Deus pelo que Deus dá, pelo que tem. Quando na verdade nós precisamos nos gabar pelo que somos em Deus. Não é pelo que eu tenho, nem pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou que eu me torno um patamar diferente de Deus. Nesse ponto, Jó atingiu o patamar de ser de Deus, de poder entender, de ver, de enxergar mais de Deus. Não é mais o que ele tinha, não é mais o que ele fazia, mesmo tendo a sua reputação diante de Deus boa. Por isso que Deus deu a ele algo maior, algo melhor, deu a si mesmo, tornou ele um ser, tirou ele do patamar de que a bênção, de que a presença de Deus se definia pelo que ele tinha, não, é pelo que ele era. Nesse momento nós aprendemos que Jó, o sofrimento de Jó, não foi por causa dele ser o pior dentro dos homens, mas ao contrário, por ele ser dos melhores. Ele não sofreu porque ele era um dos piores dentro dos homens, mas porque ele era um dos melhores dentro dos homens. E isso foi feito para a glória de Deus. E aí nós trazemos para Jesus. Jesus não era um dos melhores entre os homens. Jesus era o melhor, sem pecado, o maior. E ninguém sofreu a maior humilhação, as piores dores, a pior sentença do que o nosso próprio Deus.
o nosso próprio Deus. Então, quando às vezes a gente encarar o sofrimento, a gente possa pensar de que eu tenho que sofrer para ser melhor, no seu nível de sofrimento, eu não tenho respostas para o sofrimento, mas eu sei que Jó me explica muitas coisas. Foi quando Jó viu Deus, foi quando Jó percebeu, nada mudou na sua vida, até aquele presente momento em que Jó estava regozijante. Jó estava num estágio totalmente diferente, ainda que as suas coisas estivessem, a sua vida estivesse na mesma situação, cheio de tumor, com as suas pedras, com o seu sofrimento, com a sua dor. Ele agora viu, agora os meus olhos te veem. Agora estou no outro patamar, o patamar em que o sofrimento ou a bonança não dita a regra, mas o que eu sou em Deus, o que eu tenho em Deus, Deus me levou a um patamar maior de vida, de percepção. E dera a cada um de nós pudéssemos pensar assim. Deus não é medido por aquilo que nós temos ou fazemos, mas por aquilo que nós somos. Não podemos queremos aumentar a medida, prosperar verdadeiramente, alcançar um nível maior de vida espiritual, maturidade maior de vida espiritual, é quando o que somos sobrepõe o que temos ou o que fazemos. Terminar, todo mundo gosta de ver essa passagem, né? Onde Deus repreende os amigos de Jó e lhe devolve, restaura a prosperidade financeira. Deus quer punir os amigos de Jó, os amigos, os crentão, que tentam falar do que não conhecem, que tentam decifrar o que não entendem, que tentam oprimir os outros que estão sofrendo, dizendo que você não pode sofrer, não pode chorar, não pode reclamar, não pode dizer que está doendo, quando não sabem nada, quando não conhecem nada. Não foi por isso que Deus foi severo com Jó, porque ele reclamou, porque ele questionou num dado momento o porquê da severidade, mas porque Deus queria levar ele a um plano maior e deixar isso como exemplo. Deus podia mandar o seu filho uma carruagem de fogo e destruir todo mundo e mostrar o seu Deus. Não. Ele veio, se humilhou, espontaneamente deu a vida, sofreu as dores do mundo, sem ter um pecado, não amaldiçoou, abençoou tudo e foi elevado à maior maldição, sem ter pecado. Quando Deus quis punir os amigos, falou: vai lá, leva um sacrifício, e o meu servo, porque é dele que eu vou ouvir a oração, vai interceder por vós. Agora, o cara que está ali cheio de feridas, o cara que perdeu tudo que tinha, e perdeu os seus 10 filhos, sua mulher dizia para ele: morre, amaldiçoa a Deus. O cara que fez tudo certinho para Deus e está vivendo aquilo, o cara que teve os amigos esmagando ele mais ainda, jogando a culpa nele, dizendo que ele deve ter tido pecado contra Deus e por isso a ira de Deus estendeu para ele, era o cara que ia interceder pelos seus amigos. Olha a mudança. Agora Jó nesse estado, porque interceder pelos outros, porque ajudar os outros quando você está na boa, quando você está vivendo bem, tendo um certo nível de compaixão, é uma coisa. Agora você está lá na sarjeta, com tudo para jogar, vira para o, mas agora ele está no outro patamar. Não é mais o que ele tem, o que ele faz, que importa é o que ele é. E o que ele é não está atrelado ao que ele vive. E ele chega nesse patamar, ele intercede pelos amigos. E quando ele o faz, no momento em que ele está fazendo, Deus faz o quê? Restaura tudo aquilo que ele tinha em dobro.
A única coisa que não foi dobrada foram os filhos, foram 10. Por quê? Fácil, né? Uma resposta é fácil, ainda que hoje está meio difícil de entender. Ele restaurou os animais, ele restaurou os bens, mas pessoas não são substituídas. Pessoas você não substitui. Você substitui animais, substitui bens, substitui coisas. Pessoas não. Gente não. Essa é a primeira. E segundo, quando você atinge um nível maior de percepção, quando você vê Deus, quando você é capaz de ir além da circunstância, quando nem morte nem tristeza se afasta do amor de Deus, quando você é levado a um nível superior de espiritualidade e de relacionamento com Deus, você percebe que você não precisa orar para que os seus filhos ou aqueles que você perderam voltem, porque você sabe que eles estão muito mais felizes onde estão do que você aqui na terra. Quem entra num nível superior de vida sabe que viver na presença de Deus, no lugar que Deus separou para os seus, é muito melhor do que viver nessa terra, mesmo quando essa terra possa te dar tudo de melhor. Que nada de bom que essa terra possa te dar se compara minimamente à presença de Deus na glória. Que aqueles que estão lá não querem vir, jamais querem sair de lá. De que seria um terror pensar que eu estou querendo, trazendo, tem gente que vive de luto, querendo trazer a pessoa de volta, quando você queria, Senhor, glória te dou, porque eu sei onde ele está, e um dia eu vou estar aí, com o Senhor. Quando você entende isso, minimiza o seu sofrimento, diminui, porque você tem a percepção. Deus não precisava devolver outros filhos. Os que eles tinham sempre vai ter, mas agora num lugar melhor. Os outros ele deu aqui. Porque é a melhor bênção da vida, a melhor prosperidade, o bem maior das nossas vidas é a salvação, é estar com Deus. É estar com Deus. Tem tanta gente vivendo o choro, querendo trazer pessoas de lá para cá, quando a maior glória é pensar que eles estão lá. Se nós pudéssemos perguntar para quem está lá com Deus, olha, eu te dou, Deus vai me dar a oportunidade de você voltar sem querer. Não queria. Não quero voltar. Não quero sair daqui. Aqui é o melhor lugar. Nós não temos a dimensão disso. Mas é o que Jó disse agora. Tudo que eu perguntar sem conhecimento, na verdade, falei de coisas que eu não entendia, maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Nós ouvimos falar, nós temos uma percepção muito superficial e muito míope daquilo que Deus nos promete. Agora olha para você ver. Precisamos entender o sofrimento olhando para Cristo. Se nós entendermos de fato, minimamente, qual o tamanho da glória, da soberania, das maravilhas de Deus que Ele preparou para nós, nosso desejo é ir para lá e não tirar a gente para cá. Não deveríamos temer a morte. Mas olha o que Deus fez. Aquele que estava lá no trono desceu, se humilhou e veio para cá espontaneamente, para que nós pudéssemos ir para lá. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Muitos creem em um monte de coisa, creem nas suas crenças, na sua religião. Nós temos um Deus que se fez homem,
habitou em nosso meio, desceu, se humilhou, saiu do patamar, do paraíso de Deus, do trono, e veio habitar nessa terra, para que sofrer todas as dores e humilhações, para que nós pudéssemos habitar com Ele este lugar indecifrável para nós, racionalmente falando. Então, o livro de Jó nos ensina muitas coisas. Ainda o sofrimento vai ser algo difícil de nós entendermos. Ensina-nos que não é pelo que nós temos que nós vamos ser diferenciados, é pelo que nós somos. Ensina-nos que nós não devemos usar de clichê, impedir a dor. Nós podemos dizer que está doendo, que está sofrendo. Podemos sofrer, porque Deus não nos desumaniza. Podemos entender que quando nós fazemos o melhor aqui, Deus quer dar o melhor para nós. E o melhor nem sempre é o que a terra nos dá, mas é o que o céu nos dá. E quando eu encontro isso, tudo aqui passa a ser menor. E tudo lá passa a ser maior. Eu espero que isso melhore a sua percepção do sofrimento. Eu tenho todas as respostas, mas aprendi a ser um pouco mais no entendimento. Eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso enxergar mais do que eu enxergava, e Deus me leva